que é pedagoga, também mãe de 6 filhos, não é isso? Tem uma vasta experiência também em educação infantil, já lecionou no Colégio Monte Alto, né? Gostaria de deixar a palavra com a senhora. Olá a todos, boa tarde, vocês me ouvem? Tudo certinho? Ouvimos, mas está com um ruído. Está com um Só um ruído. minutinho, só um minutinho. Me Melhorou. digam se melhorou, me digam se melhorou. Melhorou sim, melhorou. Ah, que bom. Então é um prazer e uma alegria estar com você nessa tarde. De fato, você me apresentou super bem, pedagoga, professora, alfabetizadora. Estive nos colégios Porto Real por um tempinho para que eu pudesse, junto a outros pais, abrir o Monte Alto da Tijuca, aqui no Rio. E estou gestando o sexto filho, a quarta menina. Hoje a nossa ideia aqui é conversar com vocês sobre intencionalidade educativa. E eu queria passar uns pontos com vocês sobre aquilo que a gente vai de fato conversar. Então a gente vai pensar um pouco sobre o que é ter intencionalidade na educação dos filhos. Depois, o que é ser uma mãe e um pai protagonista. Algumas ações para a gente evitar. É bom a gente sempre também ter quase que um manualzinho, né? E tentar mesclar também com exemplos práticos, levando em conta tanto a minha prática de sala de aula, de pessoa que passou por coordenação, por sala de aula e fui mãe de aluno também, e como mãe, de fato, né? Se a gente for dar um Google, a gente vai encontrar o que sobre intencionalidade, né? Alguns pontos. Então, seria um pouco de intervenção profissional, reflexão sobre a ação, compreensão sobre os valores que são as bases das atitudes que a gente vai tomar, uma educação estruturada, ou seja, com rotina planejada e sistematizada, e metas. Então, se a gente dá um Google, procurar no dicionário, tentar entender um pouco esse termo, são esses os pontos mais ou menos que a gente vai encontrar. E eles nos ajudam, de fato, a entender, na prática de pai, de mãe e até mesmo de professor, o que é ter intencionalidade educativa. Então, portanto, quando a gente pensa em intencionalidade, a gente pensa em alguém que não reage, mas alguém que age pensando, alguém que age de acordo com uma reflexão que já aconteceu, né? Então, eu não. É de fato, é esse o termo, eu não reajo. Eu ajo de acordo com uma ação já pensada, pensando nas consequências que virão ou que viriam caso eu não agisse. Então, agir com intencionalidade é isso. E um bom exemplo, né, é lembrar, assim, pensando enquanto mãe, dos combinados e das consequências. É muito comum quem tem filho e frequenta festas infantis, por exemplo, a gente vê muitos pais reagindo às ações e atitudes dos seus filhos. Então, se a gente está numa festa que, vamos lá, é por volta de 1 da tarde, 2, assim, as crianças em geral, pequenas principalmente, deveriam estar descansando nesse horário. E, por estarem numa festa, elas vão estar agitadas, provavelmente com sono. Então, aquela rotina que, em geral, funciona muito bem em casa, num dia a dia comum, não está acontecendo naquele momento. Então, a gente vê crianças, como eu comentei, agitadas, fazendo birra, dando aquele show, né, que a gente conhece bem. E a gente vê pais, a gente pode encontrar pais agindo de duas maneiras: reagindo ou agindo. Os pais que reagem, eles tentam, no máximo, assim, contornar aquela situação, mas de uma forma que não foi pensada. Você vê nitidamente que eles não pensaram sobre aquela situação. E os pais que já refletiram, já pensaram, bom, a gente já sabe que vai estar no momento em que nossos filhos deveriam estar dormindo. Aqui eu não vou entrar em briga, eu não vou forçar a barra, eu não vou tentar impor a rotina que eu viveria na minha casa. Mas eu vou ser o máximo flexível possível naquela situação, né, levando em conta todos os combinados que a gente tem, mas para que eu não exponha o meu filho e para que eu não me exponha enquanto autoridade sobre ele. Então, quando a gente vê situações que eu penso que esse exemplo é muito bom,
Porque a gente vê nitidamente pessoas que pensaram sobre aquilo e pessoas que não pensaram, né? Casais que não pensaram. Então fica aquela história de tentar contornar a criança, aí puxa para lá, puxa para cá, a criança se joga no chão, enfim. A gente tem que, de fato, pensar em todas essas situações e refletir, enquanto mãe, enquanto pai, né? O que eu farei numa situação como essa, né? Então, e também quando a gente está em casa, né? O meu filho falha numa atitude que a gente já tinha combinado e, em geral, acontece o seguinte: naquele momento eu penso em que consequência eu vou aplicar. Quando, na verdade, eu poderia já ter feito um combinado prévio com ele, inclusive com o meu esposo e vice-versa, para que a criança já soubesse que consequência aconteceria, que viria em seguida caso ele falhasse, né? Então, às vezes, os pais dizem assim: olha, se você não puser a roupa agora para a gente sair, você vai ficar em casa sozinho. Me respondam vocês. Vocês vão deixar os filhos em casa sozinhos caso eles não cumpram a ordem de vocês? Isso é uma atitude não pensada. Parece bobo, parece muito pueril o que eu estou falando, mas é a vida concreta, é o cotidiano, é aquilo que eu preciso mostrar para vocês, que é o que de fato acontece no dia a dia de todo mundo. Então, assim, pensem, né? E não reajam diante das situações que se apresentam na vida de vocês com as suas crianças, né? Isso é bastante importante porque é o detalhe do dia a dia que faz a gente ter uma família mais harmônica, ou um dia a dia estressante, ou um desejo de não estar nem perto das crianças, ou mesmo em casa. Então, esses detalhes fazem absoluta e total diferença. Depois, pensando assim, né, ainda nesse sentido e tentando trazer uma outra imagem para vocês, é como se nós fôssemos os pais que não pensam, uns bombeiros que vivem somente apagando incêndio, quando na verdade deveriam impedir que o incêndio acontecesse, ou minimizar a ação do fogo, digamos assim, né? Então, pensemos assim agora, pensem vocês que são pais. Eu sou mais um bombeiro que está só apagando incêndio o dia inteiro, ou sou aquele profissional de segurança que ensinou, né, que sabe agir diante de um problema, né? Essas imagens às vezes podem parecer bobas, mas fazem sentido quando a gente traz para o dia a dia, né? Como é que a gente vê os pais agindo hoje em dia? Eles agem muito por duas vias. Uma que é o senso comum, ou seja, o que os outros fazem, em geral, o meu grupo de amigos faz, eu farei também. Acabei de virar mãe, acabei de me tornar pai. O que meus amigos que já são pai e mãe fazem? Vou repetir, vou copiar. Esse é um caminho. O outro caminho é quase que um resgate inconsciente das minhas memórias, ou seja, daquilo que os meus pais fizeram comigo. Ó, meu pai me batia. Tô bem, tô vivo, tô sem trauma, vou bater. Meu pai me botava de castigo no quarto. Tô bem, tô vivo, tô tudo bem, vou botar de castigo no quarto. Minha mãe fazia. Percebe? Então, assim, são essas duas vias que a gente encontra geralmente por aí. Mas será que elas são as melhores? Será que elas são de fato as melhores? Ou a gente pode dizer para essas pessoas que falta a elas, infelizmente, reflexão, o estabelecimento de valores, né? Quais são os valores que regem a minha família? O que importa de fato na minha ação educativa? Um pouco mais de estrutura e não só de repetição de ações dos outros, rotina e metas. A gente vê tanto, né, que quantos casais, quantos maridos, principalmente, quantos homens, se esmeram e se esforçam tanto para suas carreiras profissionais, né? Em casa se doam tão pouco, né? Quando a gente deveria, no mínimo, equilibrar essa equação. Eu queria trazer para vocês agora um trecho de um livro que se chama Como Ser um Bom Pai, que fala bastante disso, e ele usa uma expressão cunhada por ele, suponho, que se chama família consumista. Quem já leu esse livro, né, vai reconhecer o trecho, vai identificar. E diz assim: os pais consumistas vivem vidas divididas. Vivem como produtores no trabalho e consumidores em casa. De fato, para seus filhos, parecem trabalhar apenas para poder consumir. Sua casa, separada do mundo real, das realizações adultas e relacionamentos éticos com os outros, é um local equipado
com aparelhos para o entretenimento, dedicado ao conforto, ao relaxamento e à diversão. Só que esse universo de deleites confortáveis é a única coisa que os filhos veem. E as crianças, e para as crianças, ver é crer, ou seja, o que elas estão vendo é o que de fato para elas é. Não existe um mundo fora, né? Esse casulo de prazer escapista envolve-as completamente e molda a sua única experiência de vida. Torna-se o ambiente dentro do qual formam suas atitudes, seus hábitos mais profundos e, de fato, toda a sua filosofia de vida. Ou seja, o importante é ter prazer. Por estarem absortos em si mesmos e centrados principalmente no agora, os pais consumistas raramente pensam sobre o futuro dos filhos, isso é, que tipo de homem, que tipo de mulher eu estou formando? O que serão estes quando crescerem? O seu horizonte temporal estende-se, quando muito, apenas alguns meses, uns pares de anos à frente. Eles quase nunca imaginam os filhos como homens e mulheres adultos, com os seus 30 anos, responsabilidades familiares, profissionais próprias. Quando eles pensam no futuro dos filhos, eles fazem-no em termos de carreira e não de caráter. Pensam no que os filhos farão e não no que eles serão. Então, assim, pensando nesse trecho, ou a gente se enxerga ou a gente enxerga o mundo ao nosso redor. E é o mundo que a gente não quer, se a gente compreende bem o que é ter intencionalidade educativa e tudo aquilo que vocês estão ouvindo hoje, é o que a gente não deseja, mas a gente muitas vezes enxerga no nosso entorno, né? E a gente precisa tentar repelir pensando no melhor para os nossos filhos e pensando que eles serão alguém. O agora vai formá-los para aquilo que eles serão mais para frente, né? Então, esses pais, eles se baseiam numa ideia bastante equivocada. Qual seria essa ideia, né? Que os filhos, bastando ter experiências, bastando viver com a natureza e com as experiências levando-os, eles vão se formar quase que naturalmente. Não precisa esforço nem deles, nem nosso enquanto pais e educadores, né? E isso é uma mentira. O ser humano, ele não consegue formar o seu caráter, a sua consciência, a sua personalidade, nada disso sozinho. Ele precisa de alguém que o conduza, né? E se a gente não for esses pais, essas pessoas, professores, todo o entorno, toda uma comunidade educativa que age de maneira intencional, os nossos filhos serão esses consumistas. Eles vão só reproduzir o que a gente já encontra por aí, né? E viver de modo natural, espontâneo, não leva a uma formação boa de caráter, de consciência, de personalidade, né? Então, falta, no fundo, para esses pais, a compreensão da necessidade de tornar a sua ação educativa mais profissional, né? Tanto de pai quanto mãe. E aquilo que eu falei anteriormente, quanto a gente se esmera para fazer um curso, para entrar na faculdade, para fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, toda uma caminhada belíssima, que não tem demérito, não tem nada a ver com isso, mas em casa eu dou só o meu resto, eu dou só aquilo que sobra de mim. E eu lembrei agora de um livro que se chama Pequenas Virtudes do Lar, que fala da virtude da cortesia, não sei se vocês já tiveram acesso a esse livro, e é esse ponto, eu vejo muito, e eu me esforço verdadeiramente para não reproduzi-lo, que é o seguinte: na rua eu sou gentil, na rua eu sou simpática, na rua eu sorrio, na rua eu tenho postura, né? Eu quero mostrar o meu melhor. Quando eu chego em casa, eu relaxo, eu sou mal educada. Afinal de contas, em casa eu não tenho que mostrar o meu melhor, todo mundo me conhece a fundo, não é verdade? Então, assim, pensar nesses detalhes, e as pessoas, em geral, brincam comigo e com o Diego, que a gente não relaxa, né? Eles falam que a gente vive sempre muito atento, como se estivesse com as antenas ligadas o tempo todo. E, de fato, é assim porque a gente reconhece que é um esforço no sentido de estar atento aos detalhes, né? Ao detalhe da cortesia, ao detalhe de estar prestando atenção de como meu filho está falando, como ele está se comportando com as pessoas que nos visitam, como eles estão quando vamos à casa de alguém, né?
Então, assim, se a gente se profissionaliza tanto para estar fora, por que não? E mais ainda, estar dentro, né? Então, o nosso legado maior não será, desculpem, o nosso serviço à sociedade. No fundo, o nosso legado maior será nosso serviço dentro da nossa casa. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? E quando os pais que agem assim, né? Esses pais consumistas que vivem dos prazeres e demonstram e vivem assim para os seus filhos também, eles acabam imaginando que quando eles vêm, quando eles se encontram, quando se deparam com crianças que vivem minimamente os bons hábitos, têm um pouco de virtude, né? Eles pensam assim: ah, esse aí veio pronto de fábrica. Esse casal foi sortudo, né? Tirou na loteria com os melhores filhos. Gente, mas de forma nenhuma. Até porque, não precisa pensar muito, nenhuma criança nasceu pronta. Nós não nascemos e precisamos de todo um caminhar, de todo um processo de formação, de forja mesmo, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente está só se iludindo, porque no fundo, por trás, há muita luta de pais e mães e professores, né? Há muita intencionalidade de fato. Não tem gente brincando, digamos assim, de casinha. Tem pessoas, de fato, preocupadas com aquela formação. E até me lembrei agora que uma vez, respondendo alguém através do Instagram, eu falava isso, né? Eu comentava sobre o fato de que as pessoas. Tá tudo bem? Desculpa, é que parece que entrou uma outra ligação. Pode continuar, estamos Posso ouvindo. continuar? Desculpa. Nada. Fiquei com medo de ter falhado em alguma coisa aqui. Eu lembrava de ter respondido uma caixinha justamente nesses termos, porque hoje, com toda a nossa digitalização, com todas as redes sociais nas quais a gente se insere, é muito comum que as comparações apareçam, até principalmente quando nós acompanhamos muitas famílias através das redes sociais, e essas famílias acabam, ou por desejo mesmo, ou por uma intenção profunda de ajudar, mostram um pouco do seu dia a dia. E mostram as coisas boas, principalmente, né? Mas é importante a gente lembrar que por trás de todas essas coisas boas, a luta, a reflexão, tem atitudes pensadas que estão por trás, né? Então, essa luta é real, né? Apesar de algumas pessoas acharem que os filhos desses casais vieram prontos, né? E não é uma verdade, né? Porque todas as crianças, a priori, elas têm plena capacidade de desenvolver os bons hábitos, né? Eu não posso nunca olhar para uma criança e dizer, olha, essa aí está destinada, fadada a falhar, fadada a ser uma pessoa ruim. Não, de forma nenhuma. Eu preciso olhar e enxergar através dela tudo aquilo que ela pode oferecer como o meu auxílio, como esforço próprio em seguida, mas também com o meu auxílio, né? Então, basta a gente pensar assim, e quem é professor vai me entender. Muitas pessoas dizem hoje em dia que, como eu falei lá no começo, basta deixar a criança, ela sozinha vai entender. Uma hora ela vai compreender como ela tem que agir. É como se desse de repente um estalo nela. Ah, meu Deus, então agora eu não posso falar alto. Oh, Senhor, na missa eu não corro. Olha, meu Deus do céu, eu não posso bater. Não, esse estalo não acontece. Precisa haver alguém intervindo. Então, como eu falava, né? Quem é professor vai me entender. Se eu deixo a minha turma, por menor que seja, a minha primeira turma tinha 4 crianças, quando a gente abriu o Monte Alto. Se eu os deixasse por 10 minutos sozinhos, com menos biscoito, por exemplo, do que a quantidade ideal para todos, vocês podem ter certeza de que eles iam discutir, que eles iam brigar, que eles provavelmente não se entenderiam e precisariam da intervenção de um adulto mais maduro, uma autoridade naquela situação, para ajudá-los a entender como agir. Então, quem pensa, né, como Rousseau, né, digamos assim, que o que atrapalha a criança é o meio, que bastaria que ela estivesse vivendo as suas experiências por si, e assim, dessa forma, ela cresceria virtuosamente,
não é verdade, né? Eu tenho 5 filhos já nascidos, né? A sexta aqui, e são muitas as situações em que eu vejo nitidamente que eles são pessoas que precisam do meu auxílio. É literalmente isso. Eles precisam do meu auxílio para que consigam dominar-se a si mesmos, dominar o ambiente, compreender como agir a partir da minha atitude intencional, né? Ser generoso ou não, né? Porque eles são muito pequenos, eu tô falando aqui de primeira infância. Vai chegar a hora em que eles, por livre, né, ação, por livre vontade, escolherão o bem. Mas falando de primeira infância, ainda não acontece assim, né? Eu preciso ser essa pessoa que intervém, que auxilia pelo bem, né? Isso é assunto para outro momento, né? Que é fala de autoridade e tudo mais. Então, assim, pensando que as crianças são capazes, né, de serem boas, com esse auxílio dos adultos, né? Eu preciso fazer uma intervenção correta. Eu preciso ser aquele pai, aquela mãe que reflete sobre o que está fazendo, né? Aqueles pais que estabelecem rotinas e metas. Eu sou casada com um militar e às vezes as pessoas perguntam se aqui em casa é um quartel. Eu digo que não, apesar de termos um capitão e uma pequena tropa, nós não somos um quartel, mas temos, a gente extrai desse universo militar muitas coisas boas, eu não nego. Então, assim, mas a gente extrai disso porque está muito próximo de nós, porque não vem só disso, né? Mas uma rotina muito quadradinha, horários muito corretos, assim, o que nos permite, inclusive, sair dessa rotina vez ou outra, o que não gera nenhuma interferência ou nenhum problema. Mas, assim, de fato, metas muito claras, rotina muito estabelecida, e tudo isso eu só vejo dar segurança para os meus filhos, tranquilidade nas ações, muito menos birra, muito menos confronto de autoridade, né? Ou seja, a criança tentando vencer ou passar por cima de mim diante de alguma ordem. Então, todos esses passos que a gente vai dando, enquanto alguém que tem intenção na hora de educar, são somente benéficos, né? Então, é isso, né? No fundo, a gente precisa pôr os meios para que tudo isso aconteça. Dedicar tempo, dedicar esforço e definir os passos que eu preciso dar para que esses objetivos que eu tracei, que serão alcançados lá na frente, eles aconteçam, né? E a gente vê o quê? Os pais vivendo, empurrando tudo com a barriga, né? Essa falta de metas, falta de estratégia mesmo, sabe? Na hora de agir, não sabe como fazer. É bem isso, alguém que está só vivendo, que não reflete sobre o que está fazendo. É como uma folha levada ao vento, que não sabe nem aonde vai parar. Vai parar em algum lugar, né? Às vezes num lugar bom, às vezes num lugar ruim, é bom pensar nisso também, né? E quando a gente vive assim, às vezes a gente pensa em nós ou quem está no nosso entorno, a gente vive uma vida muito frustrante e um estresse muito grande dentro da família, né? Eu, por meio do Diego, tenho acesso a pessoas, né, que trazem experiências nesse sentido mesmo, que às vezes querem fugir de casa, no sentido assim, eu vou demorar o máximo no meu trabalho para que eu não esteja presente, porque eu não quero vivenciar aquele estresse que é o jantar, eu não quero vivenciar aquele estresse que é colocar o uniforme para ir para o colégio. Por quê? Porque eu não pensei antes, porque eu não agi de forma estratégica, porque eu não pensei nas metas que eu queria alcançar. Né? Então, esses pontos são importantes porque, como eu falei no começo, eles vão no detalhe, na vida cotidiana, que é o que de fato é a nossa vida. Porque a gente, quando está no momento de formação, a gente pensa, às vezes, de forma muito abstrata, e em momentos muito lá na frente, quando na verdade a gente tem que pensar no agora, né? No meu jantar que daqui a pouco vai acontecer, como é que a gente vai estar à mesa, no momento em que eu vou fazer um passeio com a minha família, se ele vai funcionar ou não, é no dia a dia, é no detalhe que a vida real acontece, né? Então a gente precisa pensar nisso. Mas a gente sabe o que fazer? Será que os pais sabem o que tem que fazer? Será que eles estão preparados? E aí entra a parceria entre os pais e o colégio. Porque ao mesmo tempo que a gente vive numa geração e num momento em que os pais estão completamente desinformados, né? Não procuram ou não passaram por uma escola de formação da vida mesmo. O colégio tem essas ferramentas. E o colégio, tendo ferramentas, ele tem que ser aquele que devolve aos pais o seu protagonismo.
formando-os, ajudando-os a crescer enquanto casal, ajudando-os a crescer enquanto pais. Então, essa troca é fundamental. E os papéis não podem se inverter. Nem com a família jogando tudo para a escola, nem com a escola tomando tudo para si. Então, é muito importante que essa parceria aconteça, mas cada um entendendo o seu lugar, cada um entendendo o seu papel de fato, né? E essa parceria ela é muito benéfica, porque ela vai com as ferramentas que o colégio tem, que eu, vendo o que aconteceu já ao longo do dia, eu imagino que vocês já tenham visto mais ou menos como funciona, né? Então, tem as preceptorias, tem as formações, tem todos os momentos de convivência. Tudo isso é muito benéfico para a família, que se fortalece, né, se formando, e para a escola, que tem os pais junto. Porque como é ruim, né, quando a escola propõe tantas coisas e aquela família que a gente sabe, caramba, o pai de fulano tinha que estar aqui hoje, mas é aquele que mais falta. É aquele que mais se opõe a estar no momento de formação e era aquele que mais precisava. Tem sempre os CDF que estão em todas, em todos os momentos de formação que a gente, nossa, agradece, parabeniza, se felicita e vê os frutos naquelas crianças, naquele casal. Mas aquele casal que tinha que estar lá, a gente sofre por não poder tomar pelo pescoço e trazer para o colégio, né? E quando essa parceria de fato acontece, a escola consegue fazer com que os pais enxerguem os seus filhos de uma maneira que muitas vezes eles não são capazes. Porque por passarem muito tempo, né, do dia, né, na escola, muitas vezes, às vezes por ser em período integral, a família não vivencia ou não enxerga, né, ou não está presente em situações vividas por lá. E os professores bem formados, né, professores formadores, eles saberão identificar os pontos que muitas vezes a família não vai saber. E com essa troca, né, acontecendo de maneira frequente, fluida, a família vai ter ferramenta para agir. E uma coisa muito interessante acontece, a gente, enquanto pais, para de fazer juízos errados sobre os nossos filhos. O que seriam esses juízos errados? Eu paro de rotular o meu filho, porque eu começo a enxergá-lo como ele é, e como ele, inclusive, pode vir a ser, né? Então, esses juízos errados são muito ruins, porque eu vou dizendo aquilo que meu filho é, quando, na verdade, ele está. Você não é organizado, né? Como algumas pessoas dizem para você. Você está organizado. Porque no momento em que você, por alguma situação, falhar naquela virtude, você deixou de ser por um momento. Então você não é virtuoso. Você está, muitas vezes, vivendo essa virtude ou aquela. O seu filho não é teimoso. Ele está sendo teimoso por diversos fatores e você precisa auxiliá-lo. O seu filho não é desorganizado. Percebe a diferença? Então, assim, esses juízos errados atrapalham muito a nossa educação e o nosso olhar misericordioso, inclusive, sobre os nossos filhos. É quase como se a gente colocasse uma barreira e dissesse assim, bom, eu vou aqui lavar minhas mãos porque ele não é capaz mesmo. Quando na verdade não. A gente precisa olhar além e com esse olhar misericordioso auxiliá-los, né? Então ter cuidado com esses rótulos, né? Um outro fenômeno que acontece que a gente tem que ter bastante cuidado é a transferência de responsabilidade. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu não posso transferir, me desculpe, para os avós da criança, para a babá da criança, para o colégio, para os vídeos educativos, todas as aspas possíveis aqui, e para as telas, a formação do meu filho, né? Eu o coloquei no mundo e eu tenho dever, direito, e preciso tomar isso para mim, né? Sobre o meu filho. Então, tomar cuidado com essas situações, porque de fato elas tiram de nós e nos colocam como espectadores da vida dos nossos filhos. Quando, na verdade, a gente deveria agir de maneira mais proativa, como a gente comentava, que são os pais protagonistas, né? Outra coisa que é importante é a gente não transferir essa responsabilidade para a criança. Seria até uma covardia. Eu sempre falo com as minhas amigas, né? E é covardia por quê? Porque eu sou adulto, porque eu conheço as consequências dos atos, porque eu conheço os caminhos melhores, ou ao menos deveria. Então, eu não posso transferir para a criança a responsabilidade sobre ela mesma, né? Então, eu não posso dizer que horas que ela vai poder escolher dormir, o que ela vai comer, né? Então, assim, quando eu transfiro todas essas responsabilidades que são minhas, eu deixo de ser protagonista e viro só um espectador
da vida do meu filho. Então, a gente precisa, tomando esse poder sobre nós, né, de ser protagonista da educação dos nossos filhos e não sendo só um espectador, eu posso ser capaz de enxergar várias oportunidades de formar os meus filhos, né? E pensando nessa ideia de como a gente é chamado pelos nossos amigos, né, de ser que a gente não tem, a gente é muito quadradinho, a gente não relaxa, eu consigo, né, tendo esse olhar bastante atento, enxergar várias oportunidades e não deixá-las passar. Então, assim, quando existe uma discussão entre os meus filhos, eu intervenho de maneira intencional, ou seja, um pede desculpa ao outro, se dão um abraço, ou se quando se machucam, oferecem a Deus aquela dor, aquela criança que machucou, né, inclusive, toma a mão da outra para fazer isso, né? Quando uma dúvida surge num almoço, assim, é uma oportunidade de ensinar algo, eu não deixo passar. Isso tudo é agir com intenção, né? Inclusive o nosso exemplo também, né? O fato deles nos verem em luta constante, nos verem falhar muitas vezes, mas nos mantermos em constante luta, faz com que eles vejam em nós o desejo de melhorar. Não em pais perfeitos, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com pessoas que estão em constante desejo de melhora, né? Então, esses pais que são protagonistas, eles são proativos, ou seja, eles estão ligados, eles sabem que quando um filho faz aquilo, eu não posso fazer vista grossa, eu tenho que olhar e tenho que agir com intenção, né? Um pai é protagonista, ele toma atitude para mudar, né? Ele pensa em passos que podem vir em seguida para que aquela criança melhore, para que a família melhore como um todo, né? Um pai protagonista, uma mãe protagonista, ele se autoconhece, ou seja, eu sei que quando meu filho faz isso, eu perco a paciência. Tá, então a partir de agora, diante de uma situação como essa, eu me conhecendo, eu sendo adulto, em teoria maduro, como é que eu vou agir? Né? Eu preciso me autoconhecer, até qual o limite que eu posso ir e qual o momento que eu preciso falar, Diego, você pode tomar a frente aqui, ou então vice-versa, isso super acontece, né? Esse autoconhecimento é importante. Um pai protagonista, ele é competente, ou seja, ele estuda para aquilo, ele se forma, ele se prepara para ser o melhor naquela situação. O melhor pai do José Pedro, o melhor pai da Maria Rita, de todos os outros, se eu for falar o nome aqui, é uma galera. Então, assim, esse ser competente enquanto pai e mãe é muito importante também. E ele conhece o roteiro que ele tem que desempenhar. Ele estuda para que ele saiba os passos que virão depois, o desenvolvimento do meu filho em seguida, né? E esse roteiro, ele tem como base os 4 hábitos, né? Que muito nos ajudam e que depois formarão e serão o pilar para todas as virtudes que virão em seguida, né? Não vou me estender, porque já foi falado sobre isso. E essas metas e esses objetivos que a gente vê lá na frente, eles precisam ser pensados agora. Mas eu divido com a criança esse pensamento, essa reflexão sobre as metas, os objetivos. A gente vê um pouco disso por aí, mas eu entendo que não faz parte do papel da criança, enquanto filho, na hierarquia familiar, elaborar as suas metas e os seus objetivos, né, enquanto pessoa na primeira infância. Eu não acho que ela tenha nem capacidade disso, e como eu comentei mais para trás, eu acho que é uma covardia colocar sobre ela tal responsabilidade. Então a gente tem um hábito aqui de fazer, a gente chama de a nossa reunião do casal, né? Às quartas-feiras a gente senta, pede uma comida diferente, senta um pouco mais relaxado, conversa sobre a vida, e a nossa vida inclusive, são os nossos filhos, né? Então a gente pensa nesse momento e a gente verifica que a harmonia do casal aumenta e a gente passa a agir como um nós e não como um eu. Ou seja, eu, Maria, tomo decisões e às vezes elas entram em conflito com o Diego na mesma hora de agir, então isso não é bom, né? Então isso ajuda muito, né? Para que a gente viva melhor enquanto família, melhor enquanto casal e nós, enquanto casal fortes, vivendo de maneira harmônica e sendo aquelas pessoas que, enquanto pais agem de forma intencional, trazem mais segurança para os filhos. A gente vive de maneira menos estressada dentro de casa e vê frutos acontecendo, né? Então, acho que eu finalizo aqui. Essa é um pouco tanto da minha experiência quanto daquilo que eu estudo com tanta alegria, que é sobre a vida de família. Eu espero ter colaborado com vocês nessa tarde para a formação do colégio.
Uma salva de palmas aqui para você, professora Mariá. Muito obrigado pela contribuição, excelente palestra, tá? Ficamos imensamente gratos e vamos contar mais vezes com a sua ajuda nesse Ah, projeto. contem comigo. Contem com a nossa família, inclusive com as orações.